Você acabou de acompanhar uma entrevista muito legal sobre esse projeto de jiu-jitsu, mas agora dando sequência ao nosso esporte local, tivemos Copa do Nordeste, lembrando que o Campeonato Maranhense está paralisado durante essas 2 semanas por conta do Carnaval, também por conta da Copa do Nordeste em relação ao Sampaio Corrêa. Só retornamos com o Campeonato Maranhense no próximo sábado, dia 25, todos os jogos, 4 jogos ao mesmo tempo. Isso porque nenhum time vai ter ou ser privilegiado, na verdade, entendendo ou identificando o que precisa fazer, se mais gols, se vencer, se empatar. Toda a decisão para saber os finalistas do segundo turno do Campeonato Maranhense no mesmo dia, dia 25. Mas no fim de semana tivemos Sampaio Corrêa contra o Náutico em São Luís. Jogo que ficou marcado por um futebol muito bonito do Sampaio Corrêa, muito ofensivo, muitas criatividades, porém pouca efetividade. Ainda assim, o tricolor venceu por 1-0 o Náutico. Vamos acompanhar. O Sampaio Corrêa recebeu o Náutico em São Luís, no estádio Castelão, em jogo válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, metade da fase de classificação, e o tricolor precisava vencer para subir na tabela e tentar esquecer as 2 derrotas seguidas na competição. Em campo, destaque para a volta de Pimentinha, que é sempre muito festejado e peça fundamental no ataque boliviano. Logo no início da partida, o atacante já mostrou que queria dar trabalho aos adversários. Em ataque pela esquerda, Rony avança e finaliza forte ao lado do gol. Na sequência, um bom ataque puxado por Pimentinha, que manda na área. No desvio, a bola sobrou ainda para o Sampaio, que conseguiu trocar passes. E na finalização, o zagueiro conseguiu salvar na linha. Na sequência, mais uma boa finalização e forte, dessa vez para a defesa do goleiro que estava lá. Gabriel Furtado teve mais uma boa oportunidade no vacilo da zaga. A bola sobrou para ele e na hora da finalização mandou por cima. O Sampaio insistia, como nesse chute de longe. Em cobrança de escanteio, mais uma chance de Rafael Furtado e mais uma bola para fora. Depois de muita pressão, o Náutico teve uma boa oportunidade. A jogada começou pela esquerda e depois do levantamento e do desvio, a bola sobrou ainda para o Náutico, que teve como finalização um chute cruzado e ninguém conseguiu tocar na bola. Mas o Sampaio respondeu logo também. Pimentinha começou a jogada pela direita. A bola chegou até o Arley, que finaliza forte para a excelente defesa do goleiro. A bola ainda toca na trave. Rafael Furtado recupera, aciona seu companheiro que finta o zagueiro e manda uma pancada. Mais uma vez o goleiro consegue evitar o gol. Mas antes disso, a arbitragem já sinalizava impedimento. Logo no início do segundo tempo, o Pimentinha foi quem teve a oportunidade. Depois de roubada de bola, o atacante avança no meio de 4 marcadores. Mas na hora da finalização, foi interceptado. E de tanto insistir, o Sampaio conseguiu furar a defesa e marcar o seu gol. Começou com Pimentinha, que passou por 3 marcadores e finalizou. No rebote, Joércio mandou com o bico da chuteira para o fundo do gol. Veja novamente a jogada. Veja como Pimentinha deu pesadelo para os seus adversários. E o gol do zagueiro Joércio. Depois do gol, o Sampaio continuou insistindo, mas o placar não mudou mais. Fim de jogo, Sampaio Corrêa 1, Náutico 0. E mais uma vez o Pimentinha se sobressaindo em todas as ações ofensivas. Você consegue observar e é nítido a dependência que o Sampaio Corrêa tem do Pimentinha. O atacante de beirada, o ponta, né, na verdade, do Sampaio Corrêa ali pelo lado direito, desequilibra toda a defesa do Náutico ou de qualquer outro adversário. Não à toa, o gol em que o Joércio foi o autor foi uma jogada, uma belíssima jogada do atacante Pimentinha pelo lado direito. Já na segunda etapa, consegue passar por 3 marcadores, entra na área, finaliza. Ou seja, durante toda a partida, o Pimentinha foi quem deu a tônica da partida. A aceleração ofensiva, até mesmo em certos momentos, o Pimentinha conseguia voltar, recuar, segurar mais a bola e fazer com que seus companheiros pudessem passar ou ficar em melhores condições. Pimentinha mais uma vez como a tônica da partida, um Sampaio Corrêa que consegue ter um volume ofensivo muito interessante dentro de casa. O Náutico sofreu com o Sampaio Corrêa, inúmeras oportunidades que o Sampaio criou. O goleiro do Náutico também está de parabéns. Com certeza, se o Pimentinha não foi eleito o melhor da partida, o goleiro do Náutico com certeza poderia receber essa premiação
porque fez muito embaixo das traves. A gente conseguiu observar lances em 2 defesas consecutivas. Não é para qualquer goleiro e também numa noite inspirada que estava. Apesar disso, saiu o gol. Sampaio Corrêa está mais tranquilo agora. Com a vitória, consegue entrar novamente no G4, que tinha se distanciado. Agora são 4 jogos, 2 derrotas fora de casa, 2 vitórias em casa. Ou seja, o Sampaio Corrêa vai mantendo a tônica, inclusive, do ano passado, né? A sina do ano passado, na verdade, de não conseguir fazer bons jogos fora de casa. Ano passado foi, na temporada passada, 2022, foi diz respeito à 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Dessa vez a Copa do Nordeste está começando, né, essa sina mais uma vez, que não é boa para o Sampaio Corrêa, até porque precisa vencer seus jogos, precisa pontuar fora de casa também, para quem sabe não só classificar, mas encorpar ainda mais o elenco, encorpar ainda mais o time, encaixar as peças que ainda faltam encaixar, os detalhes que ainda faltam para o técnico Felipe Conceição conseguir manter uma unicidade ali no time para jogar bem e vencer não só no Estádio Castelão, mas também fora de casa. Tivemos também outros confrontos na rodada, lembrando que amanhã, quarta-feira, a Copa do Nordeste já retorna e o Sampaio Corrêa tem um jogo em casa novamente, dessa vez contra o CSA, quarta-feira de cinzas, mas o torcedor, se fizer presente, com certeza vai ajudar muito o Sampaio Corrêa. Coloca pra gente os outros confrontos da rodada, por favor, porque além do Sampaio Corrêa jogando em casa, tivemos também o Fortaleza, que venceu por 3-0 o CSA, que é o próximo adversário do Sampaio Corrêa, aqui no Estádio Castelão. O Fluminense do Piauí perdeu em casa por 2-1 para o Campinense. Pode ir passando para a gente, por favor. O Ferroviário ficou apenas no empate com o Sergipe. Jogo muito ruim tecnicamente. Um 0-0 que realmente mostrou, foi o reflexo da partida. O Vitória empatou com o ABC em 1-1. Jogo muito interessante, jogo difícil. O Vitória precisando vencer, inclusive, para conseguir ficar ainda mais ali na parte de cima. Não conseguiu em casa. Sempre é ruim perder pontos, ainda mais 2 pontos assim para o ABC. Pode ir passando, temos mais rodadas. Porque a Copa do Nordeste tivemos essas outras rodadas e já retornamos amanhã com a Copa do Nordeste novamente. Lembrando que o Sampaio Corrêa tem um compromisso amanhã aqui em São Luís, no Estádio Castelão, pela Copa do Nordeste contra o CSA. E no fim de semana finaliza a sua participação no Campeonato Maranhense da parte de segundo turno, né? Aí com certeza o Sampaio Corrêa já vai muito mais forte para a parte das semifinais da competição. Vai para o rápido intervalo, na volta tem muito mais do Sampaio Corrêa e Náutico e os bastidores desse momento, dessa vitória muito importante que deixa o Sampaio Corrêa com o pé dentro do G4.